os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viram, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Uau! Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus e desfrutar os prazeres do prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho e como terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados.
Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas. Fecharam a boca de leões e apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Aí ele diz aqui o que eu acho interessante. No verso 38 ele diz: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Queridos, a fé é tudo isso que a gente leu agora. O mundo não era digno deles. Quando você tem fé, dependendo do tamanho da sua fé, o mundo passa a ser indigno. Porque você passa a não olhar mais para o mundo, mas para olhar para o reino de Deus. Todos esses homens que Hebreus capítulo 11 vai dizer, todos esses homens que Hebreus capítulo 11 vai citar, eles tinham a fé tamanha em que eles não olhavam para o mundo, eles olhavam para o reino celestial. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que nesse momento o Senhor esteja nos abençoando com a Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, derramando a Tua porção para nós nessa tarde e noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nenhum aqui, Pai, nenhum, saia daqui com a sua devida porção, Pai. Que nenhum aqui, Senhor, saia completamente alimentado, saciado e alicerçado na Tua palavra, Senhor. Escalhe o homem, Senhor, que fale Deus através do Teu servo, Pai. Te louvamos por essa tarde e noite, em nome de Jesus. Amados, Hebreus capítulo 11, vai aqui uma explicação de Hebreus, em que ele fala detalhadamente sobre fé. E é interessante porque logo no versículo 1 aqui, onde o autor diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, o autor ele já começa dizendo, olha, a fé, e na fé, dentro da fé, não cabe dúvida. Quando há dúvida, não é fé, porque a fé é a certeza, mas é a certeza de algo que você ainda nem vê, é algo que ainda não existe. Logo no início aqui, o autor ele já deixa aqui um grande ensinamento para nós. E que ensinamento é esse? A fé, ela não depende daquilo que nós vemos. A fé não depende daquilo que você vê. Pastor, mas isso eu já sabia, isso está muito claro no texto. Está claro, querido. Mas será que está claro na sua vida? No texto está claro, mas será que isso na sua vida também está como está no texto? Quem se move pela fé precisa se movimentar por aquilo que não vê, por aquilo que não enxerga ainda, mas por aquilo que está escrito na promessa. E somente Ele é fiel para cumprir aquilo que está na promessa. E nós precisamos nos movimentar, não de acordo com o que vemos, mas de acordo com a promessa de Deus. O
problema é que nos movimentamos de acordo com o que vemos. É impressionante como o nosso movimento depende daquilo que a gente está enxergando. O trânsito é uma das coisas que media a movimentação de uma pessoa. Você está muito bem no trânsito, mas a primeira fechada, a primeira buzinada maior, já sobe a sua adrenalina, os batimentos cardíacos já aceleram e você já dá uma resposta. Você está se movimentando por aquilo que você vê. Isso é um exemplo prático, onde a fé é muito mais profunda do que isso. Tem gente se movimentando através de diagnósticos. Tem gente se movimentando através de resposta e reflexo do seu cônjuge. Se meu cônjuge me trata bem, eu vou tratá-lo bem. Quando esquecem que o casamento não é um contrato, é uma aliança. Onde você não precisa revidar, você precisa crer. Nós falamos aqui, já falamos e repetimos várias vezes, que um presente só é um presente quando você recebe. Se você rejeita um presente, você não ganhou um presente. Mas uma ofensa também só é uma ofensa quando a gente recebe. E nós temos recebido todas as ofensas que o mundo nos dá. A gente fica de braços abertos para receber as ofensas que o mundo nos dá. Como você poderia dizer assim, ei, não vou receber essa ofensa. E a pessoa do outro lado, às vezes fica, você diz, cara, não vou receber. Mas nós nos movimentamos de acordo com aquilo que vimos, de acordo com aquilo que recebemos. E o versículo 1 de Hebreus 11, ele vai dizer, olha, a fé ela não se move pelo aquilo que você vê, nem por aquilo que você recebe, nem por aquilo que você tem em mãos agora. Mas a fé, ela se move por algo muito maior. A fé, ela é baseada nas promessas daquele que prometeu para você e para aquele que prometeu e é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Essa é assim que se baseia a fé e é assim que você precisa se movimentar. Isso está claro na sua vida? Você tem refletido isso? Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:7 que nós andamos por fé e não por vista. Mas será que nós, cristãos, contemporâneos de hoje, permanecemos realmente andando por fé? Como andavam os cristãos do primeiro século? Ou será que nós achamos que andamos por fé, mas temos andado por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós enxergamos? Como você tem andado? Nós precisamos entender que a fé, ela é o fundamento da vida cristã. Um cristão que se diz cristão, mas não tem fé, querido, ele não é cristão. Estava vendo uma pessoa fazendo uma comparativa entre os chocolates aí, né? Aí eu dizia, marca tal, ela dizia... cheiro de chocolate. Cheiro não, é sabor de chocolate. E tal, chocolate. E tal, sabor chocolate. E tal, chocolate. E tal, sabor chocolate. Um cristão que não tem fé não é cristão, ele é sabor cristão. Sabe? Ele é só sabor. Às vezes a gente vai no supermercado, aí tem lá requeijão, por exemplo. Aí requeijão na faixa de R$20. Mas aí tem um que está... R$8,50, eu disse, olha que maravilha, tá? Quando você vai ver, diz assim, essência de requeijão, coisa assim, sabor requeijão. Não é requeijão. Não é requeijão, por isso que é mais barato. Então o cristão que não tem fé, ele não é cristão, ele é sabor cristão, essência só. Por isso ele é mais barato. É quase de graça. Mas a fé é o nosso fundamento. Toda vida cristã, ela é fundamentada e é baseada na fé. A fé, ela não vai depender dos nossos olhos, querido. A fé, ela não é dependente. A fé não depende dos nossos ouvidos para ouvir. Ela não depende do nosso tato para palpar. Não, não.
A fé, ela vai depender exclusivamente da palavra que foi lançada sobre a sua vida. A palavra que está escrito no livro da vida. É isso que depende. Ei, mas eu tenho uma palavra. Ei, mas eu tenho uma palavra. Ei, mas eu sou amado. Ei, mas eu sou amada. Ei, a palavra diz que Deus me ama. Ainda que o mundo lhe rejeite. Ainda que você não esteja se sentindo amado ou amada. A palavra diz que que Deus te ama, e é sobre isso que você tem que edificar a sua fé. Queridos, a fé, ela não é um sentimento, ela é um posicionamento. Porque sentimento te leva para onde o teu coração está te conduzindo, mas o teu posicionamento, ele te firma em um lugar. E a fé é te firmar em um lugar que você deve ficar, independente de onde o mar vá tentar te conduzir. Já tentou mergulhar no mar revolto? Rapaz, você, né, fica assim, aí a onda vem, você dá os 4 passos para trás. Aí a maré te joga para dentro d'água, né? Dá o rebote, aí você vai. Aí fica assim, né? É difícil, capaz quando você faz assim, você sente a areia passando assim no seu pé, né? Isso é posicionamento. Posicionamento é você se firmar e as ondas vêm, as ondas batem, mas você está firme. Por quê? Porque você tem a fé prática. E a fé é algo prático. Nós precisamos colocar em prática. Por isso ela não é sentimento, ela é posicionamento. A fé, ela não é emoção, a fé é convicção. Porque emoção é aquilo, hoje eu não estou bem, hoje eu não acordei bem, mas a convicção, você está convicto daquilo que você é, daquilo que você faz. Não vai depender mais da sua emoção. Mas tem muito cristão confundindo isso. Confundindo demais. Mas hoje, queridos, Deus vai ministrar os nossos corações sobre o poder da fé. Até aqui foi só a introdução. Poder da fé. E talvez você esteja animado, talvez você esteja ansioso pela palavra de hoje, pensando, o pastor vai falar que a fé tem o poder de derrubar muralhas, o pastor vai falar que a fé tem o poder de vencer gigantes, o pastor vai falar que a fé tem o poder de abrir o mar vermelho, e tem. E tem. A palavra deixa claro que tem. Isso já aconteceu e pode acontecer de novo a qualquer momento, dependendo da fé de cada um. Tudo isso é verdade e tudo isso é bíblico. Mas hoje nós vamos focar em alguns outros aspectos da fé que muitas vezes nós não entendemos ou não negligenciamos. Ou negligenciamos, no caso. E eu separei aqui, dentro de Hebreus capítulo 11, eu separei algumas coisas que determinam e que mostram o poder da fé. E nós vamos aprender aqui hoje. E o primeiro poder da fé que nós vamos aprender é que a fé tem o poder de enxergar aquilo que o mundo não mostra. Cuidado. Cuidado, porque o mundo ele vai tentar te mostrar algo contra a sua própria fé. Mas a fé, ela tem o poder, quando a sua fé está afiada e quando você está em dia com a sua fé e o conhecimento da palavra, você consegue contemplar aquilo que ainda não é realidade. Eu lembro assim que eu me converti, apesar de ter ido para uma igreja bem tradicional, eu li um livro de um pastor bem avivado. E eu não entendia bem, mas eu dei um glória a Deus, porque ele estava contando a história dele. Eu vou falar e vocês vão saber quem é o pastor, mas não vou dizer o nome dele não. Ele é um pastor na Coreia, e ele muito pobre. E ele morava num quartinho, ele não tinha cama, não tinha nada. E aí ele disse que ele orou. E ele orou dizendo assim: Senhor, eu queria te pedir 3 coisas. Eu queria te pedir, Senhor, uma bicicleta. Mas, Senhor, eu queria uma bicicleta americana. Porque tem lá no livro que a bicicleta americana era muito mais forte do que a bicicleta da Coreia. A bicicleta da Coreia era uma bicicleta muito fraca. Ele disse: eu queria uma bicicleta americana, Senhor, porque eu queria sair pregando a tua palavra por aí, Senhor. E eu preciso de uma bicicleta. Eu queria te pedir também, Senhor, uma escrivaninha, Senhor. Mas uma escrivaninha com madeira de lei forte, Senhor. Porque eu quero escrever as pregações, Senhor, para levar a tua palavra para pregar, Senhor.
Senhor, é a terceira coisa que eu queria pedir, Senhor. Eu queria pedir uma cama, para que eu pudesse descansar depois de fazer a tua obra. E aí ele se levantou e foi para o culto. Aí quando ele foi para o culto, igreja cheia, mas bem pequenininha, bem pobrezinha ainda, se tornou hoje a maior igreja do mundo. E ele disse: irmãos, eu queria compartilhar uma bênção com vocês. Os irmãos, glória a Deus, aleluia, conte aí a bênção, pastor. Ele disse: eu acabei de ganhar uma bicicleta, acabei de ganhar uma escrivaninha e acabei de ganhar uma cama do Senhor. Bênção do Senhor, presença, aleluia, glória a Deus. Aí quando terminou o culto, ele pregou lá bonito. Quando terminou o culto, todo mundo indo embora, 3 irmãozinhos ali esperando. Aí quando ele estava descendo, os irmãozinhos: pastor, a gente queria ir lá na sua casa ver as bênçãos que o Senhor ganhou. Aí parece que caiu a ficha. Aí ele olhou e disse: vamos lá ver, vamos lá. Saiu andando. Aí ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, e os 3 olharam, não tinha nada. Aí, cadê, pastor? Ele disse: Deus está gerando, mas eu já tomei posse. Deus ainda está gerando, mas eu já tomei posse. E ele coloca lá no livro dele: e eu ganhei essas 3 coisas do jeito que eu pedi. Agora você percebe que nenhuma delas era para a honra e para a glória dele. Tinha uma que era individual, que era a cama para ele descansar, mas justo. Ele ganhou exatamente. Existem bênçãos na sua vida que estão sendo geradas, mas que muitas vezes você não recebe porque você não toma posse. Deus tem bênçãos para a sua vida que você precisa tomar posse para receber. E aqui, queridos, não é jargão de pentecostal, de igreja pentecostal, não. Isso é promessa de Deus. Deus tem bênçãos para todos os seus filhos. Mas através das bênçãos dos seus filhos, você precisa tomar posse e se agarrar nisso. Pastor, como é que eu sei? A primeira coisa para você saber, querido, existe uma bússola para você saber disso. Sabe qual é? É a seguinte: está de acordo com o querer de Deus? Porque se você pedir aquilo que está de acordo com o querer de Deus, querido, é o que a gente chama aqui de azimuth. Vai acontecer. Vai acontecer. Agora permaneça firme, porque além de estar no querer de Deus, também tem que estar no tempo de Deus e não no seu. Queremos o que queremos e para hoje. Quando Deus sabe que muitas vezes aquilo que queremos para hoje pode acabar com a gente. Criança não é assim? Você também é. Eu também sou. E às vezes eu digo: não, você não está preparado. Não é o que eu tenho para você. Por isso nós precisamos entender que a bênção é algo que vai sendo gerado em nós e que nós precisamos tomar posse daquilo que está sendo gerado. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e você contemplar pela fé aquilo que ainda não existe, ainda que não é realidade na sua vida, mas que você quer pedir a Deus, sabe? Coloca diante dele, assim como aquele pastor fez. Coloca diante dele e diz assim: Senhor, eu quero contemplar aqui, Pai. Eu quero contemplar, ainda pode ser distante na sua vida. Eu não sei o que é, mas pode ser algo que você esteja lutando com isso já há algum tempo. Pode ser algo que você esteja pedindo há algum tempo. Pode ser algo que você esteja clamando há algum tempo. Eu quero que você contemple você recebendo essa bênção. Coloca diante de Deus. E Senhor, eu estou colocando diante de Ti. Se for do Teu agrado, Pai, eu tomo posse disso que eu estou colocando. Contemple. Aleluia. A fé, queridos, ela potencializa a nossa visão espiritual. O poder da fé, ele é tão grande que ele amplia a nossa visão. E quando Estevão estava sendo apedrejado, sabe o que Estevão viu? A glória de Deus.
Atos capítulo 7, verso 55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Sendo apedrejado, ele abre os olhos e ele vê a glória. Pode abrir seus olhos. Porque a fé, ela abre os nossos olhos espirituais. A grande maioria olha para o céu e enxerga, sabe o quê? Uma cor azul, umas nuvens brancas, uns pássaros voando, um sol brilhando. Mas aquele que tem fé, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles olham para o céu e eles enxergam a glória de Deus. O que você enxerga quando você olha para o céu? O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Na versão nova tradução da linguagem de hoje, diz que o céu anuncia a glória de Deus. Na nova versão internacional, diz que os céus declaram a glória de Deus. Mas o que é que você enxerga? Uma vez eu estava orando e eu disse: por que você não colocou os seus versículos assim no céu? Sempre que a gente olhasse para o céu, a gente lia um versículo. Eu era recém-convertido, estava comendo a Bíblia. Aquele primeiro amor. Aí eu olhei assim: por que você não botou no céu, Senhor? Aí assim, eu senti de Deus dizendo assim: você não ia crer do mesmo jeito, filho. Porque se você olha para o céu e não enxerga a minha glória, você é cego. Como é que você ia enxergar um versículo? Porque nos céus já declaram a glória de Deus. Os céus já estão lá, declarada a glória, mas você não enxerga, filho. Está aqui Salmo 19. Eu disse: é mesmo, Senhor. Não precisa colocar versículo não, apenas abre os meus olhos para ver a beleza da tua santidade. Existe uma música que diz: o que os anciãos estão vendo que os fazem se prostrar a ti. Sabe, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu disse: Senhor, abre os meus olhos, porque eu também quero enxergar isso. Eu quero enxergar a tua santidade, Senhor. Eu quero enxergar a tua majestade, Senhor. Eu quero enxergar a tua glória, Pai. Abre os meus olhos. E aí a música diz: abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade. É sobre isso. E a fé, ela abre os nossos olhos para enxergar exatamente isso. E aí a gente volta à questão. Apesar do céu declarar, apesar do céu anunciar, apesar do céu proclamar a glória de Deus, o que é que você enxerga? Será que nós não estamos sendo cegos espirituais? Será? A fé, ela é poderosa. Poder da fé. E aqui eu quero citar um outro poder da fé. Esse eu gosto muito. A fé tem o poder de nos dar entendimento. Hebreus capítulo 11, verso 3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então você vai entender, não é pela sua capacidade de raciocínio, não é pela sua capacidade intelectual, não. Você vai entender pela fé. Estava vendo um vídeo de um pastorzinho humilde. A igrejinha dele, eu acho que não era nem essa parte preta aqui. Todinha, você entrava, tinha 10 cadeirinhas de plástico e tal, tinha um violãozinho, e ele lá todo de gravatinha e tal. Aí chegou um cara e disse assim: todo dia eu passo aqui, sua igreja está aberta e tal, e você está aqui. Ele disse: eu tenho um chamado. Aí ele disse: e você sabe ler? Ele disse: olha, muito pouco. Às vezes eu me confundo assim com as letrinhas, ele disse, sabe? Às vezes eu me confundo com as letrinhas. Mas você lê a Bíblia? Ele disse: eu leio a Bíblia às vezes assim, eu ouço também, mas eu tenho dificuldade, mas Deus vai me explicando. Deus vai me explicando. E aí eu fico imaginando, dizendo assim: esse homem tem muito mais entendimento do que eu.
Porque não é sobre você ter um certificado de curso superior, não é sobre isso. Porque o que dá entendimento da palavra de Deus, e ele entendia muito mais da palavra de Deus do que muita gente, é a fé. Eu e a Regina, nós fomos num congresso, e o cara falava cheio do Espírito Santo, numa autoridade, conhecia a Bíblia tremenda. E nós ficamos impactados com aquilo. E passamos o final de semana, eram 3 dias de congresso, e passamos o congresso todinho lá no final, ele disse, já se despedindo, e nós impactados com aquilo, e ele disse assim, eu queria pedir perdão porque se eu falei algo, porque eu não tenho muito estudo, eu mal tenho o ensino médio e tudo e tal, e eu olhei para a Regina e disse, meu Deus, e era de uma sabedoria tremenda, tão grande esse homem, que eu falava assim, cara, doutores da lei que eu já ouvi, que eu já acessei, tudo, doutores da lei não têm esse entendimento que esse homem tem e tudo, e ele com pouco estudo, sabe por quê? Porque pela fé entendemos, é pela fé que a gente entende. Por isso tem muita gente que diz assim, eu não consigo, eu leio a Bíblia e não consigo entender, por quê? Porque falta fé, querido. Peça fé. Ler a Bíblia sem a companhia do Espírito Santo e sem a presença da fé é complicado. Porque a explicação vem do Espírito Santo e o entendimento vem pela fé. Então fica complicado, você fica sozinho. A palavra de Deus é tremenda demais para ser entendida pelo meu psique humano. É profunda demais para eu tentar entender de acordo com o que eu acho que é. A palavra de Deus é muito grande para ser entendida pelo meu nível de razão. Ela precisa ser acessada pelo nível da fé. E quando ela é acessada pelo nível da fé, parece que os olhos se abrem. Uau! Então toda vez que você for ler a Bíblia, querido, antes de abrir a Bíblia, ore e peça a presença do Espírito Santo. E peça para que o Espírito Santo te conceda fé. Senhor, me concede fé. Espírito Santo, lê comigo. Me dá o entendimento necessário para que eu possa entender a tua palavra. Você vai ver a diferença. Persista nisso. Você vai ver a diferença. Às vezes eu leio a Bíblia e algumas palavras começam a saltar na Bíblia. Eu digo, opa, tem tesouro aqui, tem tesouro aqui. Porque não é pelo meu entendimento. Nunca foi por mérito desse pastor, nunca foi, tire isso da sua cabeça. É pelo Espírito Santo que simplesmente você deixa ele operar. Qualquer um que se deixar operar pelo Espírito Santo vai subir aqui e vai falar coisas tremendas, porque não sou eu, é o Espírito Santo. Eu estou calado, querido. Se eu fosse falar por mim aqui, já teria falado milhões de besteira. Mas quando você se deixa usar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo diz assim, deixa que eu vou te usar hoje, meu filho. E o mérito e a honra é toda dele, toda dele. A fé também tem o poder de tornar o seu sacrifício excelente aos olhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, querido. Presta atenção nesse poder da fé. A fé, ela tem o poder de transformar o teu sacrifício em algo excelente para Deus. Hebreus capítulo 11, verso 4 vai dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então a fé, ela tem o poder de tornar o seu sacrifício aceitável a Deus. Caim ofereceu um sacrifício a Deus. Abel também ofereceu um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que a oferta de Abel agradou a Deus e não a de Caim. Pensei que era a hora do arrebatamento. E é interessante porque a primeira vez que eu li a história de Caim e de Abel, eu fui ver qual era a oferta de Caim e qual era a oferta de Abel. Para ver assim, qual é a oferta que Deus se agrada, querido. A Bíblia diz que Caim ofereceu uma cesta de frutas. E Abel ofereceu carne. Olha para essas duas cestas. Uma toda suja de sangue. Carne ali e tal. E a outra uma cesta de frutas bonita.
Qual é que você acha que agrada mais os olhos do homem? Mas Deus enxerga muito mais profundo. Não é sobre a oferta. É sobre o que você entrega na oferta. É sobre você na oferta. Lembra da oferta da viúva? Eu já contei isso, mas eu amo essa passagem. Porque, cara, naquele tempo não existia plástico. Naquele tempo era madeira, tudo madeira. E não existia cédula, era tudo moeda. Então as pessoas, na hora do ofertório, na hora do sacrifício, eles faziam filas e eles começavam a ofertar. Então o cara chegava com um saco de moeda, e aí ele colocava lá na madeira e fazia assim, ó. Então todo mundo tinha uma noção de quanto ele tinha ofertado. Não o valor exato, mas, opa, esse aí ofertou muito, você viu o barulho? Aí chegava outro e... Opa, esse aí ofertou bem. Aí chega a viúva, e aí ela vem com uma moedinha, e quando é a vez dela, faz assim, ó. Plim, plim. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, em verdade vos digo, essa viúva ofertou mais do que todos os outros juntos. E as pessoas deviam ter dito, não, Jesus, isso está errado. Jesus, eu ouvi. Eu estou acompanhando aqui, eu estou ligado. Eles ofereceram muito mais do que essa. Jesus, não. Vocês não ouviram o coração dela. Vocês não ouviram a fé que ela depositou. Vocês ouviram só as moedas, mas vocês não ouviram a fé. A fé dela foi muito maior. Por isso, a nossa fé faz com que o nosso sacrifício a Deus se torne aceitável. Queridos, por isso, eu lamento dizer isso, mas é uma verdade que precisa ser dita. Oferecer sopa na praça, oferecer sopa no centro para carentes, é muito bom, mas isso é ato social. Se não tiver fé, diante de Deus, de nada vale. Porque o que vai contar não é a sua bondade, o que vai contar é a sua fé. É isso que vai contar. Pastor, então quer dizer, sempre rola esse tipo de pergunta. Pastor, então quer dizer que se eu tiver fé e não fizer nada, e o outro não tiver fé e fizer, o meu aqui conta, querido, se você tem verdadeira fé, é impossível você não fazer nada. Porque a fé te movimenta. Você é movimentado pela fé. Se você não faz nada, você não tem fé. Agora, se você faz e não... É possível fazer e não ter fé. Agora, é impossível ter fé e não fazer. É sobre isso. Tem muita gente que continua paralisado na mesma tecla. Perguntando assim, pastor... O dízimo é bíblico ou não é bíblico? Tá? Pastor, será que eu devo dar o dízimo ou não devo dar o dízimo? Geralmente não é sobre dinheiro. Essas perguntas não são sobre dinheiro. Essas perguntas são sobre o seu coração. Tá? Mas o dia que a gente entender que dízimos e ofertas denunciam o nosso coração diante de Deus... Nós vamos começar a olhar esse privilégio de outra forma. Nós vamos começar a olhar de uma forma muito mais tremenda, queridos. O dia que a gente entender que o dízimo não é sobre você simplesmente colocar um dinheiro aqui ou fazer um Pix hoje em dia. Mas de você estar plim, colocando aquela moeda. E Deus sondando o teu coração. E dizendo assim, em verdade eu vos digo. Eu achei um coração voltado para mim. Eu achei um coração que se volta mais para mim do que para o dinheiro. É sobre isso. Mas nós ainda vamos caminhar. Nós cristãos ainda vamos entender isso um dia. Ainda vamos entender. E sabe qual é o problema? O problema é que nós oramos para Deus e dizemos assim, Senhor... Como Caim ofereceu uma oferta ruim, né? E Deus diz assim, filho, a oferta dele não agradou o meu coração. Mas a propósito, e você?
Quem lê a história de Caim e Abel, logo julga Caim e diz, mas deve ter sido uma oferta muito ruim. E Deus diz assim, de fato, não foi uma oferta que agradou o meu coração, mas e a sua? E agora falemos sobre você. Você tem ofertado? O que você tem ofertado? Quanto do seu coração e da sua fé você coloca na sua oferta? Eu não estou falando sobre dinheiro. Eu não estou falando sobre vir aqui à frente. Estou falando sobre a sua vida, querido. O que você tem ofertado a Deus da sua vida? Foi a fé de Abel que colocou a oferta dele sendo agradável para o Senhor. Por isso, a fé ela tem o poder de tornar o sacrifício aceitável a Deus. Mas a fé não é só isso não, queridos. A fé tem um outro poder tremendo. A fé tem o poder, pega essa, a fé ela tem o poder de agradar ao rei. Naquele tempo, presta atenção nisso, naquele tempo, se você agradasse ao rei, você vivia. Se você não agradasse ao rei, você morria. Era simples assim. Era simples assim. O rei olhava e falava assim, o que você trouxe aí? Quem é você? Falando, ei, não me agradei dele, pode matar. Mas a fé, ela tem o poder de agradar ao rei. Meu Deus do céu. Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes, sabe aquele filme que você não está querendo assistir nada e ao mesmo tempo também não está querendo fazer outra coisa? Aí você bota assim no Mundo Animal, né? Mundo Animal, a história do leão. Aí você vai ler sobre os leões. Você nunca viu um leão na sua vida, aí você começa os leões, não sei o que, tal. Eu estava vendo um desses aí, né? Animal Planet. Eu estava vendo um desses filmes aí falando sobre o olfato dos animais. Desses programas aí. Queridos, o urso, ele tem o poder de sentir um cheiro de carcaça a 30 quilômetros de distância. Daqui para Maracanã dá quantos quilômetros? Mais ou menos isso, né? Um pouquinho mais. Ou seja, ele estando lá em Maracanaú, você aqui na casa de oração, ele está dizendo, tem uma carcaça lá. Já pensou uma coisa dessa? O elefante africano, ele consegue detectar a água 10 a 20 quilômetros de distância. Aquela tromba dele, opa, tem água. Aí você já foram no interior, que você diz assim, onde é que tem uma bodega aqui? O cara, vem ali. Aí você vai, roda e não chega a bodega, né? Vem ali. É o elefante olha para o elefantinho e diz, ei, tem água bem ali. O elefante vai rodar 10 quilômetros para poder achar água. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você entra diante do rei, quando você entra na presença do rei, se o urso, presta atenção, raciocina comigo, querido. Se o urso tem o poder de detectar um cheiro a 30 quilômetros de distância, imagine quando você entra na presença do rei, o rei faz isso aqui para você, Estou detectando se você tem fé ou não. Estou detectando se você está falando a verdade ou não. Estou sentindo mais de você ou não. Ei, Senhor, isso é meu, tá? O Senhor, Ele sente o aroma da tua fé. A tua fé para Deus é como um aroma suave. Em que quando você entra na presença, o Senhor olha e diz assim, esse eu me agrado. Desse eu me agrado. É sobre isso. É sobre você olhar e ser aceito por Deus. Porque Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, de fato,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, você quer agradar a Deus? Aumente a sua fé. Pastor, e como é que eu faço para aumentar a sua fé? Romanos capítulo 10, verso 17 diz: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. É assim que você aumenta a sua fé. Mas a fé, queridos, tem o poder de agradar a Deus. Faça o que você fizer. Se não tiver fé, Deus não vai se agradar. Mas também não para aí, não. A fé também tem o poder de nos tornar herdeiros da justiça. Amados, herdeiro da justiça, ou herdeiro, significa alguém que recebe algo que não conquistou sozinho, mas que foi dado por direito. Isso é um herdeiro. Herdeiro, você não conquistou aquilo, mas é dado a você por direito. Herdeiro da justiça significa que a pessoa recebe a justiça de Deus como presente espiritual. Ou seja, você não ganha a justiça por ser perfeito, por ter feito algo. Você recebe a justiça porque crê em um Deus perfeito. Esse é o poder da fé. Hebreus capítulo 11, verso 7 vai dizer assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé tem esse poder. Você se torna herdeiro da justiça. Pega essa verdade. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nunca foi sobre o que você faz. Sempre foi sobre em quem você confia. Nunca foi sobre os seus atos, mas sempre foi sobre a sua motivação. A Noé foi imputado o título de herdeiro da justiça. Por quê? Porque ele creu no que não via. Se você nunca leu a história de Noé, mas acredito que já deve conhecer, porque desde criança que a gente ouve Noé, mas tem um detalhe na história de Noé que os teólogos vão dizer que pouca gente sabe, que é o seguinte: até então não tem nenhum registro de chuva na Bíblia. Isso torna a história de Noé ainda mais fantástica. Por quê? Porque Deus olha para Noé e diz: Noé, constrói um barco porque eu vou destruir a terra por um dilúvio. Noé olha e diz: o que é um dilúvio? Dilúvio é uma chuva forte, Noé. Noé, o que é chuva? Noé obedeceu sem nem entender. Mas havia uma palavra, havia uma promessa. E Noé começa a construir a arca, e aí ele é zombado. As pessoas começam a zombar, e aí a pessoa chega, olha, já pensou, chega aquele vizinho de Noé, o vizinho, né? Tá fazendo o que aí, Noézão? Rapaz, eu estou construindo um barco. Para quê? Não, porque vai cair uma chuva. O que é chuva? Não, vai cair água do céu. Noé, tu tá doido, Noé, pelo amor de Deus, peraí. Dá um Lexotan para esse menino, esquizofrenia, TDAH, e começa a botar, né, dar diagnóstico a Noé. E Noé dizer: não, é uma palavra dos céus. É uma palavra dos céus. Então, Noé foi imputado herdeiro da justiça, porque ele creu no que não via. Ele obedeceu a Deus mesmo sem entender tudo. Ele transformou fé em atitude. Imagina, você tem uma palavra de Deus, você está aqui construindo e todo mundo passando e zombando. Mas Noé se manteve forte ali, firme, porque a palavra de Deus era mais importante do que até aquilo que ele cria. Ele nunca tinha visto chuva. Por isso a fé tem o poder de te transformar herdeiro da justiça. Já estou quase terminando, pessoal, mas tem mais. Eu estou citando só alguns aqui. A fé tem o poder de gerar em terra fértil. Ei, pega essa verdade. Hebreus capítulo 11, verso 11 vai dizer: pela fé, Abraão também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim,
daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Ei, se você é filho de Abraão, dê um aleluia. Aleluia, eu sou filho de Abraão. E Abraão era o mais improvável de todos. Abraão e Sara eram biologicamente incapazes de gerar filhos. A promessa era humanamente impossível, mas mesmo assim, Deus cumpriu o que prometeu. Sabe por quê? Porque a fé não depende das circunstâncias. A fé depende da fidelidade de Deus. Deus escolhe a mulher estéril e um homem já sem vigor e sem a menor condição física, ele gera uma multidão. Sabe por quê? Porque a lógica bíblica, ela não vai negar a realidade, mas ela confia em algo maior do que a realidade. Ela confia no poder de Deus. Porque a fé, ela tem o poder de gerar em terra estéril. Talvez você esteja olhando hoje, talvez você esteja caminhando no deserto. Talvez você esteja olhando para um lado, talvez você esteja olhando para o outro, e você só está vendo morte, você só está vendo guerra, você só está vendo briga, você só está vendo confusão, e você não vê mais nada. Ei, Deus é capaz de gerar no deserto. Deus é capaz de gerar vida. Agora, tenha fé. Ande pelo caminho da fé. Não seja você mais uma geradora de guerra, mais uma geradora de conflito, mais um gerador de guerra, mais um gerador de conflito. Apenas se acalme. Vá para o seu lugar. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Para finalizar, queridos, o louvor pode subir. A fé, ela tem poder de salvar. Esse é o poder da fé. Eu vou sair um pouco de Hebreus, vou entrar nos evangelhos. Marcos capítulo 5, verso 34. Jesus vai dizer assim: filha, a tua fé te salvou. Filha, ei filha, a tua fé te salvou. Ei filho, a tua fé te salvou. Aqui Jesus está falando com a mulher do fluxo de sangue, queridos. Ela rompeu barreiras sociais, ela rompeu barreiras físicas, ela rompeu barreiras espirituais para simplesmente tocar nas vestes de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma barreira que você precisa romper? Será que tem algum desafio que você precisa romper para que a sua fé te leve a lugares próximos de Deus? Aquela mulher, ela não deveria estar naquela multidão. Ela corria o risco de ser executada se ela fosse pega ali, mas ela entrou no meio da multidão para tocar nas vestes do Senhor. E Jesus olha para ela e diz: ei filha, a tua fé te salvou. Existe algo que está limitando o romper de Deus na tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa. A fé, ela não aceita limites impostos por circunstância. A fé nos leva mais longe do que a lógica pode nos levar. Se tem algo que está te impedindo hoje de crescer em Cristo Jesus, se tem algo que está te impedindo hoje de crescer em fé, a minha oração é para que Deus te mostre nesse momento e te faça romper em fé. Feche os seus olhos por um minuto. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver, Senhor, se há algo em nós que esteja nos impedindo de crescer em fé, de romper em fé contigo, Pai. Senhor, hoje a tua palavra, Senhor, nos mostrou, Senhor, alguns dos poderes da fé, Pai. E, Senhor, nós queremos acessar esses poderes, Pai. Mas não é sobre isso, Pai. É sobre o teu querer em nós, Pai. É sobre essa fé, Senhor, que é capaz, Senhor, de nos transformar como cidadãos do céu, Senhor. E amar a Ti, Senhor, pelo conhecer de Ti, Pai. Se tem algo que esteja nos impedindo, Pai, de crescer em fé, Senhor, a minha oração, Senhor,
E que essa igreja diga amém, Senhor. A nossa oração, Pai, é para que hoje o Senhor desvende aquilo que está nos impedindo de olhar, Senhor, com os olhos da fé. Aquilo que está nos impedindo de enxergar, Senhor, pelos olhos da fé, Pai. Aquilo que está nos impedindo, Senhor, de enxergar o Teu querer em nós, Senhor. Aquilo que está nos impedindo, Senhor, de enxergar, Pai, o que o Senhor tem, os Teus planos para as nossas vidas, Pai. Aquilo que está nos impedindo, Senhor, de acessar o Teu coração, Senhor. Eu peço hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai, que corações sejam abertos, Pai. Que visões espirituais sejam abertas sobre esse local, Pai. Para que, Senhor, nós tenhamos, Senhor, acesso ao trono da graça, Senhor. E por esse trono, Senhor, nós possamos viver, Senhor, exclusivamente pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que o Senhor aumente a sua fé, para que você tenha acesso a essa fé e que por essa fé você alcance lugares que a lógica não alcançou, lugares que as circunstâncias não te levou, mas que o Senhor vai te levar, porque a fé, ela supera qualquer lógica humana. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Amém. Pois foi